Estamos entrando aí, né? Tudo bem? Então, estão vendo o slide e está tranquilo, né? Está tudo normal, né? Só me dá um feedback aí, alguém. Normal, professor. Sinto me. Então, bora, né? Galera, hoje, depois do merchandising e do merchandising digital, que a gente estava tratando como propaganda, como sedução, e agora merchandising digital, é interessante para a gente dar continuidade aí. Vou colocar o Douglas aqui. Fala, Douglas, tudo certo? Entrou aí, Douglas, tudo certo? Certo, professor? Então tá bom. Aí tá entrando mais gente. Lilian. Alô, Lilian, tudo certo? Lívia, tudo bem? Tá difícil, hein, Rogério? Boa noite. Tá, mas tudo dá certo. O oitavo lá que tá com um problema sério lá, que não estão conseguindo dar aula lá. Cai toda hora. Agora dá certo, agora tá tudo ok. Então vamos lá, gente. Vamos de uma forma mais rapidinha, né, do que eu estava esperando, mas dá para passar tudo para vocês aqui nessa questão de comunicação integrada de marketing. Então, como eu ia dizendo para vocês, na aula passada, a gente tratou sobre marketing digital, né, de merchandising e merchandising digital. Hoje a gente tem praticamente uma continuidade, porque envolve também o merchandising digital, tá? Nessa questão de comunicação integrada de marketing. O que é uma comunicação integrada de marketing, tá? Quando a gente fala em marketing, naturalmente a gente fala em stakeholders, tá? Vocês vão lembrar desse termo, eu já dei esse termo para vocês, que são todas as pessoas envolvidas no processo. Então, quem são as pessoas envolvidas no processo? Não só o consumidor, como a agência de publicidade trabalhando com a gente, o nosso próprio funcionário. Então, todo mundo que está envolvido numa questão de uma empresa, tá? A gente chama de stakeholder. Então, aqui na comunicação integrada de marketing, um minutinho, deixa eu colocar o Benevaldo aqui também. Fala, Benevaldo, tudo bem? Oi? Boa noite, professor. Desculpa aí, professor. Desculpa eu, que como estamos começando agora, cara. Estava com problema técnico. Então não perdeu nada. Então estou adiantado. Tá beleza. Tá no horário. Então, beleza, galera, obrigado. Beleza. Então, galera, quando se fala em comunicação integrada, tá? Eu tenho que me comunicar com todos os stakeholders, ou seja, todas as pessoas envolvidas no processo, elas têm que falar a mesma língua, tá? Não adianta eu não comunicar o meu funcionário e o meu funcionário falar uma coisa completamente diferente daquilo que está sendo comunicado para o meu consumidor final, tá? Quando a gente fala de comunicação integrada, todos devem estar de acordo com aquilo que a gente está tentando transmitir. Então, ó, a comunicação integrada de marketing, tá? Que é o SIM, 1C, tá? Não é o sistema de informação de marketing, que é o SIM com S, tá? Aqui é a comunicação integrada de marketing, que é o SIM. A comunicação integrada de marketing é o objetivo de atingir todos os stakeholders de forma que possa levar a mesma mensagem a todas as pessoas envolvidas no processo. Então, pessoas envolvidas no processo são os stakeholders, ok? Então, sem problemas. Então, quais são as ferramentas antigas que os nossos autores falavam, né? Então, quais são os tipos de comunicação que eram utilizadas pelo marketing para
fazer essa comunicação integrada, tá? Primeiro, a venda pessoal, tá? A venda direta, qualquer tipo de venda pessoal direta aí pode ser considerado. A publicidade e a propaganda. Eu preciso comunicar ao meu consumidor final ou as ações de vendas ou as ações que são da empresa, alguma coisa relativa à empresa, que eu preciso propagar alguma ideologia da empresa, tá? Essa era a diferença, para quem não lembra aí, tá? Que foi falado nas aulas anteriores, entre publicidade e propaganda. Publicidade, ela vende, a propaganda, ela divulga, ela propaga ideias, tá? Essa é a diferença de um para outro, ok? Apesar de que tem vários autores que tratam isso de outras formas, tem autores que tratam isso como sinônimo uma da outra, tal. Então não há um consenso quanto a isso, mas a que eu acho mais evidente e mais aceitável seria isso que eu falei para vocês, tá? A questão da assessoria de imprensa, que utiliza os meios de comunicação, como jornais, revistas aí, para poder estar divulgando. A gente já vai ver uma por uma, tá, pessoal? E depois a gente vai ver as atuais, porque isso aqui são de autores meio antigos. Hoje, essa comunicação integrada de marketing, ela tem alguns pontos mais além desses que a gente está vendo aqui, tá? Também tem o marketing de patrocínio, quando a gente patrocina algum evento, algum tipo de coisa assim, e a comunicação no ponto de venda, que é o que a gente já viu em aulas anteriores, né? Que é a comunicação ali, qualquer tipo de coisa que eu chame a atenção do meu consumidor lá no ponto de venda, ok? Então, vamos ver cada uma delas já, para a gente ter uma noção mais aprofundada disso, tá? Então, ó, a comunicação integrada de marketing tem o desafio de ampliar o valor da marca, tá? Então, se eu estiver divulgando tudo aquilo que compõe a minha marca, se eu estiver divulgando, por exemplo, a minha missão, a minha visão, se eu estiver divulgando e propagando as minhas ideias, as minhas ideologias como empresa, tá? Naturalmente, eu vou estar aumentando o valor da marca, vou estar criando valor para a minha marca. Então, tudo aquilo que eu faço, tá? Além do meu produto, tudo aquilo que eu faço, desde que não seja, evidentemente, uma propaganda enganosa, tá? Que ela seja uma propaganda, por exemplo, voltada ao meu posicionamento de mercado. Eu estou difundindo o meu posicionamento de mercado, tá? Para quem não se lembra, posicionamento de mercado é aquilo que eu sou mais evidente perante a minha concorrência, tá? Então, se eu estiver divulgando isso, eu vou estar criando valor para a minha marca, ok? Então, ó, no passado, as empresas costumavam tratar os elementos de comunicação e de marketing como atividades totalmente separadas, ou seja, se fazia publicidade, se fazia o jornal diferente, aí você ia lá e não falava as coisas para o seu funcionário, você fazia comunicação interna da empresa de forma às vezes nenhum funcionário ficava sabendo aquilo que você estava difundindo de ideias e tal. Então, eram feitos de forma totalmente separada, tá? Enquanto a atual integra todos esses elementos num pacote, vamos dizer assim, tá? Ela utiliza todos esses termos que a gente viu anteriormente num pacote. Então, ela fala que é necessário você ter a publicidade e propaganda, é necessário você ter atuação no seu ponto de venda, é necessário você ter as relações públicas, é necessário você ter assessoria de imprensa, tá? Então, para você difundir a sua marca, para você lançar um produto, para você fazer qualquer ação de planejamento de marketing, tá? É necessário que você tenha tudo isso integrado. É necessário que você faça ações integradas que envolvam tudo isso que a gente viu anteriormente, tá? A gente, então, vai ver cada uma delas daqui para frente, para que vocês tenham noção, mais ou menos, como que funciona cada uma, tá? Então, antes, ó,
A comunicação integrada de marketing é um sistema de gerenciamento e integração dos elementos de comunicação, tá? Então, são basicamente 12 elementos de comunicação. Eu vou agregar todos eles num pacote só. Quando eu vou lançar um produto, eu vou agregar todos eles num pacote só, tá? Então, vamos lá, ó. Quais são esses elementos de comunicação de marketing? Primeiro, a publicidade e a propaganda. Segundo, a assessoria de imprensa. Terceiro, a promoção de vendas, tá? Quarto, marketing de patrocínio e a comunicação no ponto de venda. Que nem eu falei para vocês, esses 5 elementos aqui, 6 elementos, 5 elementos, eram anteriores, eram mais antigos, tá? Esses 5 elementos aqui eram mais antigos, quando se falavam apenas neles. Então, ó, a intenção é que todos os elementos comuniquem a mesma coisa, que eu falei para vocês. Todos eles precisam estar integrados, tá? Então, ó, mudanças vitais resultantes da comunicação integrada de marketing. Então, o que aconteceu para se mudar essa teoria, tá? E passar a integrar, passar a fazer ela integrada? Primeiro, ó, é uma fé reduzida na publicidade em mídia de massa, ou seja, mídia de massa não é mais como antigamente, tá? A mídia de massa hoje, o que é mídia de massa? TV, jornal, esse tipo de coisa, ela não funciona mais como antigamente. Hoje, se você fizer uma estratégia planejada que envolva todos esses fatores que eu falei anteriormente, tá? Você possivelmente vai ter um melhor resultado do que simplesmente colocar milhões lá na mídia de massa. Evidente que você vai ter retorno com isso, tá? Evidente que a mídia de massa vai te dar um retorno, mas ela não é tão grande quanto se você fizer esse sistema de comunicação integrada de marketing, tá? O segundo ponto, maior confiança em métodos de comunicação altamente segmentados. Nós vamos ver aqui, posteriormente, que cada item que a gente viu, desses 5 itens que a gente viu ali atrás, tá? Ou seja, voltados para aquele público que a gente está tentando atingir, tá? Então, por exemplo, se for para o meu funcionário interno, eu vou fazer uma comunicação. Lógico que essa comunicação vai ser a mesma, tá? Mas de formas diferentes. Se eu for fazer para o meu consumidor final, ela vai ser de uma forma. Se eu for fazer para o meu intermediário, que é o mercado varejista e o atacadista, tá? Ela vai ser de outra forma, mas com a mesma finalidade, com os mesmos ingredientes, ok? E, em terceiro lugar, aí, ó, maiores esforços para avaliar o retorno sobre o investimento das comunicações. Toda comunicação, pessoal, eu preciso ter retorno, senão ela não vale a pena, tá? Toda comunicação é voltada a ter retorno, ok? Então, ela trabalha de forma diferenciada, e a gente já vai ver como isso funciona, tá? Então, vamos a elas, ó, como eu falei para vocês, vamos ver aqueles 5 itens que a gente falou anteriormente, né? Que são as ações voltadas de comunicação integradas do passado, tá? Em primeiro lugar, que o autor falava aqui, é a questão da publicidade e propaganda. Ó, a publicidade adiciona valor às marcas, influenciando a percepção dos consumidores, tá? A publicidade eficaz faz com que as marcas sejam vistas como mais elegantes, prestigiosas, talvez superiores às ofertas da concorrência e, de modo geral, de qualidade e ou valor mais elevado, tá? Então, a publicidade, ela atua no sentido de fazer com que a sua marca tenha uma visão do consumidor mais ampla, ele vai olhar com outros olhos a sua marca, tá? Naturalmente, quando você vê uma propaganda de TV de determinada marca, você vai associar ela, por exemplo, com uma melhor qualidade,
você vai associar ela como uma marca maior do que da sua concorrência, tá? Então, quando você vê a propaganda, por exemplo, de TV, naturalmente você vai falar, pô, essa empresa é grande, está anunciando ali na TV, tá? Então, ela cria naturalmente valor para essa marca, tá? Então, ó, quando a publicidade é feita de forma eficaz, e o que é uma publicidade feita de forma eficaz? Feita para atingir as necessidades e desejos do meu consumidor. Ela só é eficaz quando eu faço o meu estudo de mercado, quando eu faço um estudo de quem eu estou tentando atingir, o que ele quer, quando que ele quer, tá? Então, eu preciso conhecer a fundo o meu consumidor. Só assim a publicidade pode ser feita de forma eficaz, tá? Então, ó, as marcas são percebidas como tendo qualidade mais alta ou de melhor valor. Olha aí o que eu estava falando anteriormente, ó. Naturalmente, quando se coloca em TV, quando se coloca em revista, naturalmente eu vou ter essa visão, meu consumidor vai ter essa visão de que ela tem qualidade, de que ela tem valor maior, que ela respeita o consumidor, tá? Isso é inerente, isso aí ele vem na cabeça, o seu subconsciente trabalha dessa forma, tá? Não é a gente que fica ali e fala, pô, isso aí é errado, tá? Não sei o quê. Não, seu subconsciente trabalha para que aquela publicidade, ela gere valor para o produto, né? O que, por sua vez, pode levar a maior participação de mercado e maior lucratividade. Ninguém faz propaganda, pessoal, ninguém faz publicidade à toa, tá? Naturalmente, ele quer aumentar a participação no mercado e ter maior lucratividade, tá? Ninguém faz propaganda institucional, ninguém faz propaganda de meio ambiente se não for para gerar valor e, naturalmente, gerar maior lucro, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha no sentido de que, olha, eu vou consumir de uma empresa que é ambientalmente correta, ok? Então, isso gera valor, gera maior participação no mercado, tá? E, consequentemente, maior lucratividade, ok? Estou indo meio rápido, galera, mas é porque a gente já começou com meia hora de atraso aí, tá? Se quem tiver alguma dúvida, pode parar aí, não tem problema nenhum não, tá? Se tiver indo correndo demais também, podem dar um start aí para mim, ok? O segundo item, ele fala sobre a promoção de vendas, tá? As promoções de vendas podem ser definidas como um incentivo por parte do fabricante para induzir ao canal de distribuição, ou seja, os atacadistas e varejistas e os consumidores, a comprar uma marca e encorajar a força de vendas e vendê-la de forma agressiva, tá? Promoção de vendas, agressividade, ok? Eu utilizo a promoção de vendas quando eu quero fazer uma venda mais agressiva. Ou seja, por exemplo, vai vencer determinada marca daqui 5 dias. Eu faço uma promoção agressiva, uma promoção de vendas agressiva. Eu posso fazer isso diminuindo o preço, compre um, leve dois. Então, qualquer tipo de promoção de vendas é para alavancar, é para ser mais agressiva, é para sua venda se tornar mais rápida, ok? O terceiro item aí é com relação às relações públicas, tá? Relação pública é uma profissão, para quem não conhece, relação pública é uma profissão, tá? Da área de comunicação. Então, conhecida como RP aí, né? É aquele aspecto de gerenciamento de promoções especialmente adequado para fomentar boa vontade entre uma empresa e seus vários públicos, tá? A relação pública, ela vai se comunicar com o seu cliente, ela vai fazer com que o seu cliente, quando você leva, por exemplo, você leva um cliente para visitar a sua fábrica, você leva ele para conhecer, vai lá, faz todo aquele auê e tal, você está
fazendo um sistema de relações públicas, tá? Quando você faz lançamento da marca, por exemplo, você faz um coquetel, você está fazendo relações públicas com o seu cliente, ok? Então, as relações públicas, ó, ela pode aumentar a consciência da marca. Por quê? Porque você fala diretamente com o seu consumidor e você expõe para ele, de forma cara a cara, ali, tá? Tudo aquilo que você quer passar da marca. Você pode gerar atitudes favoráveis em relação à empresa e seus produtos, né? E encorajar o comportamento de compra. Ok? Quando eu monto um stand, por exemplo, para receber as pessoas lá, coloco um atendente preparado que vai lá, passa as informações, eu estou fazendo relações públicas. Ok? Então, relações públicas é semelhante à propaganda, ó, porque ambas são formas de comunicação de massa, porém, as relações públicas recebe espaço gratuito na mídia. Por que ele fala de espaço gratuito, pessoal? Porque, normalmente, quando você faz o lançamento de um produto, eu já trabalhei de relações públicas para Monro, tá? Quando você faz aquela do cachorrinho lá tal, quando você faz relações públicas, tá? Você fornece todas as informações, você manda, por exemplo, foto, você manda um texto para as mídias, por exemplo, para um jornal, para uma revista, você manda sem pagar nada, tá? Você manda para eles despretensiosamente. Quando essas empresas publicam, tá? Você está tendo uma mídia gratuita, você está tendo uma informação gratuita daquele seu produto ou serviço. Então, por isso que ela fala que as relações públicas ela é semelhante à propaganda, a publicidade à propaganda, porém ela não é paga, porque você fornece essa relação, você vai lá e faz com que aquele determinado jornal receba a sua mídia, e ele vai publicar se ele quiser, tá? Se for interessante para ele. Por isso que a gente fala que é uma mídia gratuita, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente contratava uma empresa que media, ela ia lá, ela recebe jornais do país inteiro, tá? E ela separava tudo aquilo que saía da minha empresa que eu tinha feito. Ela separava e colocava lá qual era o valor daquele espaço do jornal que eu estava utilizando, que eu estava recebendo ele de forma gratuita, tá? Então, ela funciona dessa forma. Eu forneço, mas despretensiosamente. O jornal ele vai publicar se ele quiser, ok? Quando eu faço, por exemplo, um sistema de relações públicas que eu pego, te pago uma passagem de avião para você vir até a fábrica, conhecer aquele determinado produto que está sendo lançado, que eu passo as informações, naturalmente você está fazendo um meio de campo para que aquela pessoa se sensibilize, fala, pô, eu trouxe você de graça aqui, né? Te paguei a passagem de avião, estou te colocando em contato com o meu produto, estou pagando o hotel para você, estou pagando os almoços. Então, naturalmente, tá? Isso normalmente é publicado, tá? Então, se eu faço esse meio de campo, normalmente ele é publicado de forma gratuita, tá? Então, ó, o Departamento de Relações Públicas é a principal fonte de contato da organização com a imprensa, tá? Tudo aquilo que eu faço, se não for um lançamento de produto, um simples, vamos supor que eu fiz um investimento lá, não sei das quantas lá, que eu quero colocar no jornal, tá? Essa é a forma de relações públicas. Eu vou mandar todo esse material para o jornal para ele poder fazer essa publicação. Ok? Então, ela é uma fonte de contato realmente com a imprensa. Ok? O terceiro item que se fala lá, tá? É com relação ao marketing de patrocínio. O que é o marketing de patrocínio? Quando eu vejo lá Circuito Brahma de Rodeio, tá? Skol Rock, tá? Isso é um marketing de patrocínio.
ou seja, um patrocínio corporativo envolve investimentos em eventos ou causas com o fim de alcançar vários objetivos, como aumentar o volume de vendas, naturalmente que existe o circuito do Brahma de rodeios, é para que as pessoas criem uma certa, vamos dizer assim, uma imagem daquela marca com aquilo que ela está patrocinando, tá? Então, lá atrás, foi preciso até regulamentar isso, porque algumas marcas estavam, por exemplo, marcas de cigarros, tá? Estavam patrocinando, por exemplo, Fórmula 1, estavam patrocinando rodeios, tal, tudo coisa de esporte que não tinha a ver com o cigarro. Hoje é proibida, pessoal, foi regulamentado isso, tá? Então, essa situação de você fazer o marketing de patrocínio, ele quer, na verdade, né, melhorar a reputação da empresa, ou seja, vinculando a sua marca com outras atividades ou outras marcas, tá? Ou a imagem de uma marca e aumentar a consciência da marca, tá? Por exemplo, quando isso é de um mau gosto excessivo, tá? Mas que foi muito utilizado, por exemplo, pelo SBT, que os caras, não é que é de mau gosto, eu acho que foi de um exagero que não vai alcançar o seu público consumidor, tá? Foi quando a Jequiti, lá no SBT, falava assim, Ferrari, Lamborghini, tal, não sei o quê, grandes marcas, né? Jequiti, tal. Pô, ele queria associar Jequiti a Ferrari, que não é o seu público, Jequiti a Lamborghini, que não é o seu público, tá? Então, eu acho que de extremo, acho que não atingia o mercado, o seu consumidor, tá? Então, eu acho que isso foi uma mídia errada, tanto é que, não sei se está até hoje, acho que os caras andaram centrando um pouco, né, e colocando produtos que são mais do nível deles, né? Acho que pararam um pouco com isso, mas no começo era uma coisa absurda, né? Grandes marcas, Jequiti, Coca-Cola, tal, não sei o que, Jequiti. Tá. Pô, e aí? Né? Não tem nada a ver. Ok? Então, ó, o marketing relacionado a eventos é uma forma de promoção da marca que liga a marca a um evento cultural. Ele pode ser cultural, ele pode ser social, ele pode ser esportivo, ou qualquer atividade pública de alto interesse. Tá? Então, eu tento colar minha marca em determinada atividade, em determinado evento. Então, por isso que a gente chama marketing de patrocínio. Tá? Então, ó, e é o que está acontecendo hoje. Por exemplo, você tenta colar a sua marca em determinados YouTubers, em determinados Facebookers, né? Então, você tenta colar a sua imagem nesse pessoal. Por quê? Porque você está patrocinando, você faz um marketing de patrocínio, tá? Então, ó, marketing relacionado a causas, MRC, é uma forma de filantropia corporativa que liga as contribuições de uma empresa, em geral monetária, ou seja, de patrocínios, né, a uma determinada causa meritória através do comportamento de compra dos consumidores. Então, se eu vou ligar minha marca a um youtuber, esse youtuber, ele tem que ter tudo a ver com a minha marca, tá? Senão ele se torna uma coisa que nem é Jequiti. Se eu não colocar uma coisa que seja ligada à minha marca, não vai adiantar nada, ok? Então ele tem que estar ligado à marca. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma pergunta aí? Tudo certo? Outro fator aqui é a comunicação no ponto de venda, tá? A gente já estudou várias formas sobre isso, né? Que os profissionais de marketing usam uma variedade de itens no ponto de venda para atrair a atenção das suas marcas. Lembrem-se que para ser merchandising, tá?
ele precisa ter algum diferencial no ponto de venda. Não basta simplesmente você colocar lá na sua gôndola de supermercado, tá? Ele precisa ter algum diferencial, qualquer tipo de diferencial aqui, tá? Que ele procure incentivar as compras pelos consumidores. Então, ó, isso inclui vários tipos de, por exemplo, cartazes, móveis, que pode ser aqueles móveis que você coloca lá no meio do supermercado, tá? Aquele tipo de coisa que chama a atenção do consumidor, tá? Qualquer tipo de placa de promoção, placa de preço, tal, que esteja chamando a atenção do consumidor. Banners, tá? As famosas regras de gôndola que eu falei para vocês, que é um sistema legal, que você alavanca a sua marca, né? Ali no seu ponto de venda. Os manequins mecânicos, tá? Que chamam a atenção pelo movimentar, né? Luzes, espelhos, reproduções plásticas, ou seja, aqueles balões infláveis que a gente utiliza para fazer as propagandas. Unidades de checkout. O que são unidades de checkout? Lá no supermercado, quando você vai pagar, então você tem ali unidade de checkout, você tem ali produtos, quando você vai sair do supermercado, antes de você passar no caixa, né? Você tem alguns produtos ali que você pode ser que incentive a sua venda ali, a hora de você propagar. Expositores, posters, displays móveis. Então, ou seja, pessoal, qualquer coisa que eu chame a atenção do meu consumidor no ponto de venda. Ok? Beleza? Tá. Então, esses cinco itens até então, eram as antigas formas de se fazer comunicação integrada de marketing, tá? Hoje eu dei uma vasculhada, eu falei, nossa, né, com essa questão com toda essa questão da internet aí, dos móveis, que são os aparelhos de celular, né, com toda essa questão, a comunicação integrada de marketing, ela deve ter mudado também, né, naturalmente ela deve ter mudado também. Então eu dei uma olhada lá, o que os autores estavam falando sobre como ela é hoje, tá? E olha aqui como ela integrou essa parte de internet, tá? Para fazer a comunicação integrada de forma eficaz, ok? Então, a atual, primeiro, ela tem assessoria de imprensa, que é a assessoria de imprensa, aquela que manda as notícias para os meios de imprensa, tá? Que vão fazer com que as relações públicas elas forneçam esse tipo de coisa, né? Então, a assessoria de imprensa ela vai formatar, ela vai mandar essas informações para a imprensa, ok? A comunicação corporativa, o que é a comunicação corporativa? É aquela publicidade, propaganda ali que eu utilizo para comunicar o meu produto para vender, ok? A comunicação digital, a gente já falou sobre isso, de que as comunicações hoje em dia, elas estão não mais só no foco de mídias de massa, como é a TV, as revistas, tal. Elas estão começando a investir em pessoas que você pode colar a sua marca nelas, tá? Elas vão trazer benefícios. Então, isso são as comunicações digitais. São as comunicações em que você impulsiona determinado produto, tá? Então, tudo isso envolve a comunicação digital, tá? A comunicação governamental, tá? Que é aquela que eu vou me utilizar dos setores públicos para comunicar aquilo que eu estou fazendo também, tá? Elas precisam estar a par daquilo que eu estou fazendo. Lembra que eu falei de stakeholder? Quando eu falo de instituições governamentais, elas estão envolvidas no meu processo de publicidade, propaganda, tal, e de comunicação, tá? Normalmente, quem é a primeira pessoa que você quer que venha num evento que você faz?
normalmente você quer que as autoridades estejam presentes, tá? Você vai fazer a formatura, por exemplo, vai chamar o prefeito, você vai chamar os vereadores, você vai chamar pessoas de nível desse tipo, ok? Outro fator aí é a comunicação interna, ou seja, o seu funcionário, ele precisa estar bem comunicado das ações que você esteja fazendo, tá? Então, qualquer tipo de comunicação interna, aliás, você está através de memorandos, através de informes, através de redes de WhatsApp que você tem o seu funcionário. Então, essa é a comunicação interna, tá? A comunicação socioambiental, aquilo que eu falei para vocês, de que hoje é necessário você cuidar do meio ambiente, você fazer algumas ações de meio ambiente, e, logicamente, que é necessário você comunicar isso para o seu consumidor. Não adianta nada você fazer ações socioambientais se você não comunicar com o seu consumidor. Tá? Não adianta nada você economizar luz, por exemplo, se você não comunicar com o seu consumidor. Tá? O seu consumidor precisa estar atento às ações que você esteja fazendo de propaganda. Né? Isso que eu falei para vocês, propaganda, propagar ideias. Tá? E aqui se encaixa perfeitamente essa questão da comunicação socioambiental. Tá? A questão do design. Eu preciso cuidar de embalagem, eu preciso cuidar das cores, eu preciso ter cores corretas na minha embalagem, tá? Preciso ter estudo de cores, tudo isso faz parte, tá? Planejamento e inteligência. Pessoal, tudo que envolve comunicação integrada, eu preciso ter o estudo do meu mercado para eu poder atuar, tá? Eu preciso conhecer a fundo o meu público consumidor para eu poder atuar, ok? Isso se chama planejamento e inteligência. Qualquer tipo de informação que eu utilize é o setor de inteligência. Qualquer tipo de planejamento que eu tenho que ter em cima das informações que eu levantei do meu consumidor, ok? Também tem a produção editorial, que é aquela que eu vou mandar para os meus, que eu vou mandar pelo Facebook, aquela que eu vou mandar para o meu youtuber falar. Não pensa que o youtuber pega e vai falando coisas a respeito do seu... Aquilo é plantado, pessoal. Ele recebe o que a gente chama de um release. Tá? O que é o release? São todas as informações a respeito da minha fábrica que eu passo para a agência de publicidade, que eu passo para o meu youtuber. Tá? E, por último, aí, a questão das relações públicas que a gente viu, que é quem vai abastecer os jornais, tá? Para falar sobre determinados produtos que estão sendo lançados ou ideias que estão sendo lançadas. Ok? Então, olha como está complexa hoje, que você precisa ter vários ou todos esses itens, tá? Para você fazer essa questão de comunicação integrada. Ok? Então, ó, a nova tendência do SIM tem 4 objetivos específicos. O que é a nova tendência? A nova tendência são todos esses itens aqui que eu passei para vocês. A nova tendência, ou seja, qual é o objetivo daqueles itens todos feitos de forma uniforme, de forma integrada, tá? Primeiro, ele deve causar uma maior eficiência na promoção. Ou seja, se você faz todos ou quase todos que você viu anteriormente, você vai ter uma maior eficiência na sua comunicação, tá? Naturalmente, você vai vender mais e vai estar agregando valor à marca, tá? Então, ele tem maior eficiência na promoção. Segundo item é o fortalecimento da marca, tá? Se eu estou envolvendo todos os meus stakeholders, todo mundo falando a mesma língua, vai fazer com que haja, naturalmente, um fortalecimento da minha marca. Tá? Eu estou comunicando ela de forma uniforme. Ok? Terceiro fator é a economia. Tá? Não se investe mais tudo em mídias de massa.
você vai gerar economia à medida que você utiliza, por exemplo, assessoria de imprensa e relações públicas para divulgar aquilo que você está lançando, além da publicidade que você está fazendo, tá? O seu funcionário falando bem da sua marca está além da simples propaganda que você faz, da simples publicidade que você faz em veículos de massa. Então, isso vai trazer economia, tá? Por quê? Porque o seu consumidor vai responder a esses estímulos que você está dando para ele, ok? Por último aí, a integração entre equipes. Vocês viram aqui que no modelo novo, você tem a questão da comunicação interna, tá? A questão da comunicação interna vai fazer com que as suas equipes estejam mais integradas. Ou seja, você está comunicando a todos os seus funcionários, tá? E para que eles falem a mesma língua, ok? Então, isso naturalmente vai trazer uma integração da equipe, tá? Então, vamos ver lá, ó. Os 4 itens que a gente viu aqui rapidinho. Vamos ver esses 4 itens só para a gente terminar a questão da comunicação integrada de marcas, tá? Então, ó, primeira, a maior eficiência na promoção. Então, o primeiro benefício, e o mais rapidamente percebido, tá, trazido pela comunicação integrada à companhia, é a efetividade maior em seus esforços de promoção, já que a única mensagem é capaz de produzir mais impacto do que diversas mensagens que não se comunicam, e que não se conectam, aliás, tá? Aqui você tem maior efetividade, pessoal, principalmente porque você dá início às publicidades, tá? Que mais rapidamente é percebida são as publicidades. Não são, por exemplo, o marketing interno. O marketing interno, ele vai ser a médio e longo prazo, por exemplo. Você vai comunicar ao seu funcionário, e aí seu funcionário vai começar a comprar a sua ideia, e depois ele vai difundir essa marca para fora, tá? Ao passo que, se você fizer a publicidade hoje, amanhã tem gente comprando na sua loja. Hoje, aliás, tem gente comprando na sua loja, tá? Então, ela é muito rápida, essa questão da promoção, tá? Com a prática da comunicação integrada, a organização adquire uma mesma voz em todo o canal e formato utilizado, tá? Então, eu estou levando a mesma mensagem a todos os meios de comunicação, a todos os meus stakeholders, ou seja, as pessoas que estão envolvidas no processo, tá? Tornando mais fácil que a mensagem seja absorvida e compreendida de maneira clara e objetiva, sem novidades, né? Quando você faz uma publicidade, você quer que ela seja absorvida pelo seu cliente, seu consumidor, de maneira mais clara e objetiva, tá? Além do que, publicidade é cara, tá? Então, na promoção de vendas aqui, você vai fazer essa mensagem de maneira mais clara e objetiva, senão ela não vai te dar o retorno esperado, tá? Então, ó, ao criar uma comunicação mais eficaz, é provável que mais de um objetivo seja alcançado ao mesmo tempo, tá? Além de facilitar a condução do potencial cliente pelo funil de vendas, é possível conseguir também sua fidelização. Então, quando eu faço uma publicidade, tá? Naturalmente, eu quero que ela seja mais eficaz, tá? Com objetivos mais específicos. Tanto é que se faz estudos de mercado justamente para entender essas necessidades e desejos do consumidor, para que você possa atingi-los através da comunicação. Como que eu vou atingir, pessoal? A minha mensagem, ela tem que estar focada no posicionamento de mercado meu. Ela tem que estar focada nas necessidades e desejos do meu cliente. Eu só vou falar, compre determinado produto para aquele meu cliente, se ele quiser, tá? Se ele tiver necessidade de consumir aquilo que eu estou produzindo, ok? Então, eu preciso comunicar exatamente aquilo que ele quer ouvir, tá?
Se o meu público for de 16 se ele for de 12 até 16 anos, é uma linguagem. Se eu for de 18 até 30 anos, é outra linguagem. Se eu for acima de 30, é outra linguagem. Vocês entenderam? Então, tem que ter um foco. Quando se fala em promoção, ela tem que ter um foco no meu consumidor final. Ou seja, falar aquilo que ele quer ouvir. Beleza? O segundo fator aí é o de fortalecimento da marca. Então, quando eu faço a publicidade, quando eu faço a comunicação integrada, naturalmente eu vou fortalecer a minha marca, tá? Nós podemos apontar como outra vantagem da comunicação integrada o fortalecimento da marca e o reforço da imagem que é transmitida ao público. Então, como eu disse para vocês aqui, naturalmente ele vai alavancar a marca, tá? Essa imagem reflete o que os clientes pensam sobre a empresa e que impressões têm sobre ela, tá? Então, quando eu faço essa marca, quando eu agrego valor a essa marca, tá? Naturalmente que o seu cliente ele vai ter impressões diferentes, tá? Dessa marca. Ele vai olhar com outros olhos essa marca, tá? Então, ó, a integração da comunicação, ou seja, a integração, fazer todos esses sistemas juntos, serve, portanto, para prevenir desalinhamentos, ou seja, que cada um fale uma coisa diferente. E possíveis confusões, tanto na mente dos clientes, quanto dos colaboradores da empresa. Tá? Uma empresa falando uma coisa, falando lá na sua publicidade. Olha, o meu atendimento é o melhor da região. E o seu funcionário, que você não falou para ele que ele deve fazer o melhor atendimento, porque o foco da empresa agora é atender bem, tá? Que atende de qualquer jeito, ele vai quebrar esse ciclo, tá? Não vai ser legal para a empresa. Então, é necessário que você faça uma comunicação entre a empresa e o funcionário, entre a empresa e o consumidor final, entre a empresa ali e seus colaboradores, seus stakeholders, tá? Então, ele vai fortalecer a marca por causa disso, tá? Então, ó, a consistência das mensagens promove melhor fixação da marca na cabeça dos clientes. Lógico, tá? Sua marca ganha personalidade e sua voz passa a ser reconhecida, mesmo em meios a diversos ruídos. Ruídos aí que a gente fala, pessoal, não é barulho, tá? Ruídos que a gente fala são desvios. O que são desvios? Essa mensagem ela não pode ter desvios. Essa comunicação ela precisa ser direta, o mais simples possível, para que todos os consumidores entendam ela da mesma forma. Então, isso que são ruídos. Quando há ruídos na sua mensagem, ou seja, quando ela se dispersa, quando o teu consumidor não entende, todos os seus consumidores, cada um entende de uma forma, tá? Isso são ruídos. Aconteceu ali no meio, entre o emissor e o receptor, aconteceu ali no meio qualquer tragédia, tá? Vamos dizer assim, qualquer coisa que desviou a minha comunicação, qualquer mensagem que eu não passei corretamente ou qualquer tipo de coisa assim, tá? O que facilita a construção de relacionamentos com o público, ok? O terceiro item aí é a questão da economia, tá? Como eu falei para vocês, ele gera economia. Em momentos de crise e incertezas na economia do país, toda organização se importa em economizar, isso é evidente, né? E buscar soluções inteligentes para evitar o desperdício de seus recursos. Se eu faço um investimento em publicidade, pessoal, naturalmente eu quero retorno. Ele não pode ter ruídos, tá? Eu tenho que comunicar de forma direta. Então, isso vai causar economia, ok? Todos falando a mesma linguagem vai causar economia. Compreender as novas possibilidades, ajustar posturas e abusar da criatividade pode ser uma ótima saída para esses casos, né? Lógico. Por que compreender novas possibilidades? Porque foram integrados novos sistemas de comunicação, tá?
hoje em dia não são só aqueles 5 iniciais, você tem aí 9 ou 10 que eu apresentei para vocês aqui atrás, tá? Então, ó, mais do que uma vantagem competitiva e reforço na estratégia de posicionamento da marca, a comunicação integrada também tem como benefício a redução de gastos no orçamento, tá? Que nem eu falei para vocês, ela gera descontos, né? Gera menos gastos, né? Bem como a diminuição de retrabalhos e estresse, tá? Então, a gente tem retrabalho quando a sua comunicação não foi bem aplicada, ou internamente ou externamente, tá? Se eu erro na minha sistema de comunicação, eu faço uma comunicação com o meu mercado consumidor e eu não consigo atingir ele de determinada forma, é sinal de que a sua comunicação teve ruído, ela não foi bem feita, teve alguma coisa ali naquele e-mail que está errado, tá? Então, ó, quando os diversos setores da empresa conversam entre si, surge a chance de se pensar e planejar de forma que possibilite a utilização do mesmo material em diferentes mídias, tá? Então, eu preciso que ela converse entre todo o sistema de stakeholder para que todos falem a mesma língua, tá? Então, esse mesmo material, ele vai ser utilizado em diversas mídias. A mesma linguagem tem que ser falada pelas diversas mídias, tá? Beleza? E por último, aí o quarto, que é a integração entre as equipes, né? Quando eu tenho uma equipe falando a mesma linguagem dentro da fábrica, e aqui a gente envolve a questão do marketing interno, né? Quando a gente tem equipes integradas dentro da fábrica, naturalmente as coisas vão fluir de forma mais fácil, tá? Isso envolve, inclusive, a comunicação horizontal, tá? E a comunicação vertical, aquela em que você utiliza a integração de toda a equipe, desde do chefe até o chão de fábrica, tá? Que é a vertical, e a comunicação horizontal, que é aquela que ele vai se comunicar com aquele departamento específico. Ele se comunica entre os gerentes, entre aquele determinado departamento, ok? Então, ó, entra na integração entre equipes, né? Ao falar de economia, muitas empresas logo cogitam como única solução o corte de pessoal. Naturalmente, isso não é uma solução adequada, tá, galera? O corte de pessoal, muitas das vezes, é uma falta de remanejamento, uma falta de você utilizá-lo de forma correta, você comunicá-lo de forma correta. Então, porém, ó, é preciso dizer que essa atitude nem sempre significa diminuição de gastos, tá? Já que o desligamento de funcionários também traz custos, né? Você mandar um funcionário embora também traz custos. Então, não vai ser uma diminuição de custos você mandar esse funcionário embora. Às vezes é necessário, mas às vezes, muitas das vezes não, tá? Na área de comunicação, isso pode ser evitado por meio de integração das equipes, tá? Como dito anteriormente, a segmentação de atividades de marketing e comunicação pode resultar em estratégias e mensagens diferentes saindo de cada setor, o que prejudica a imagem da empresa em diversos aspectos, tá? Aquilo que eu comentei com vocês. Quando sai alguma coisa de dentro da fábrica, ela precisa sair ou na forma de produtos, ou na forma de você estar alinhado ao consumidor, ou na forma da publicidade e propaganda. Esse discurso, ele precisa estar alinhado, tá? Ele precisa ser o mesmo discurso. Então, ó, por causa disso, nós podemos concluir que as vantagens da integração de equipes, tá? Não são apenas de caráter financeiro, mas também na eficiência das estratégias de comunicação. Ok? Então, desde o planejamento, nos momentos de brainstorming, tá? O que é brainstorming? Storming, né? Brainstorming, quando você utiliza
todo mundo para gerar ideias, tá? Quando naquele início do seu projeto, você procura ouvir todos os seus stakeholders, ouvir os funcionários, ouvir sua agência de publicidade e tal, para que você possa fazer uma comunicação só, uma comunicação integrada, dirigida, uma comunicação integrada que seja uma só, tá? Então, ó, desde o planejamento nos momentos de brainstorm até a execução final das ideias, tá? A integração promove mais celeridade e alinhamento, menos rivalidade entre equipes e ganho de tempo, tá? Uma comunicação bem feita, ela vai fazer com que as coisas fluam melhor dentro daquele prédio, dentro daquela, inclusive fora dele também, quando a gente parte para uma publicidade, propaganda e tal, ela precisa estar alinhada àquilo que eu faço dentro da fábrica, tá? Então, ó, vale ressaltar também que a integração das ações de marketing online e marketing offline tem como benefício o fato de que uma ação que começa online pode ter o seu desfecho no ponto de venda da empresa e vice-versa. Ou seja, essa comunicação tem toda uma segmentação desde dentro da fábrica até chegar lá no ponto de venda final e transformar isso em vendas, pessoal. Tá? É lógico que os objetivos de comunicação são esses no final das contas. Você não vai fazer publicidade, você não vai fazer comunicação interna, você não vai fazer comunicação de meio ambiente se não for para você obter vantagens, tá? A gente precisa deixar de ser, vamos dizer assim, hipócrita, né? Porque ela atua dessa forma, ela faz com que tudo aquilo que você investe, ele tem que te trazer retorno, beleza? Deixa eu fazer a chamada rapidinho aqui, para vocês não entrarem na outra aula hoje. Ainda bem que deu tempo, em cima, mas deu tempo, né? De passar tudo. Então, chamada de marketing. Vamos ver quem está online. Vamos lá. Adriana, aí? Adriana. Ana, tá aí? Ana não tá? Anne, tá aí? E Arielle, tá aí? Daniel, tá aí? Presente. Douglas, tá? Grazi, ok. Guilherme, tá aí, Guilherme, né? Não? Elison, Karina Barroso, tá aí? Karina não tá. Karina Ferreira, tá aí? Lembra das duas Karina? Será que eu vi Karina Ferreira, tá aí? Não tá? Então vamos lá. Kátia. Presente. Ok. Luiz. Tá aí? Ana, Luiz. Ok. Osmar. Presente. Ok. Roselaine. Ok.
Thaís, tá? Vinícius Beto, tá aí. Vinícius Xavier, tá aí? Vinícius, ok. William, tá? Benevaldo. Presente, professor. Giga, tá aí. Beleza, galera. Ainda bem que deu tempo. Ok? Chamou aí, professor? Já chamei e já dei presença. William faltou, professor. Faltou com a carne. Faltou a carne. Tô aqui na usina me lascando, rapaz, até agora, e aí você fala que eu tô... Eu falei pra vocês que rapaz, que vergonha na sua cara. Eu tô desde as 4 da manhã aqui na usina, professor. Você tá trabalhando nada. Não, desde as 4 da manhã. Nós vamos acreditar no você. Vamos acreditar no você só quando você pagar o churrasco.